Falamos do Palmeiras já, né, naquela apresentação brevezinha, quando interagi com o Jodar. E eu queria começar com esse tema. Olha lá, já temos aquela ilustração linda. Essa semana, inclusive, o Palmeiras apareceu muitas e muitas vezes aqui nesse telaço. Sempre por causa do mesmo tema, né? Palmeiras investindo ainda mais em elenco. O Palmeiras aguarda a assinatura do Paulinho. O Palmeiras tem interesse no Andreas Pereira e aqui, mais na frente, porque é a notícia mais fresquinha, o Palmeiras também está interessado em Matheus Pereira, do Cruzeiro. Tenho até aqui os valores, não que para o Palmeiras esses valores impressionem, né? É por causa do patrocínio novo agora também, né? Então muita coisa entra nessa conta. Mas a proposta inicial passa de 80 milhões de reais. E aí, Ramon? Olha, sarrafo alto, assim. Primeiro, eu acho que o Palmeiras vai ao mercado de uma forma como não foi em 2023. Trouxe o Maurício 8 milhões de euros, já 4,5 aproximadamente. Não me recordo quanto foi o Aníbal Moreno, mas vai ao mercado agora com muita força, na minha opinião, muito pelo Abel Ferreira, ter, acho que até exigido da Leila um investimento, uma reformulação. O Palmeiras sofreu muito com lesão nesse ano de 2024, mas o Abel foi eliminado. Mas ele é um elenco mais enxutinho. Não, eu gosto do elenco mais enxuto, né? Mas assim, pro nosso calendário. A gente bate sempre na mesma tecla, nosso calendário. O tanto de competição, viagem, logística, enfim. Tem Mundial. Exatamente, precisa de um elenco mais inchado, ali 30, 32 jogadores, contando com alguns jogadores da base, na minha opinião. Eu acho que o Abel agora, vendo o que fez o Botafogo em 24, com duas equipes, titulares reservas, numa altura, competindo ali, brigando de quase de igual para igual para quem começasse o jogo como titular, quem começaria como titular, ele está começando, por exemplo, nessa movimentação de mercado, a tentar montar dois times, pensando no Super Mundial, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Paulista e no Brasileiro. Eu acho que é uma ideia boa, o Palmeiras bem agressivo, né? Não sei se o Andreas e o Matheus vão se confirmar como contratações. Família Pereira, né? A família Pereira. Mas assim, olhando por um outro lado, em relação a Matheus Pereira, eu não sei se o Pedrinho Lourenço, o dono do Cruzeiro, vende por esses valores. Primeiro, na minha opinião, o Pedrinho está tentando montar um time para ser vencedor, para já conquistar algo em 2025, não brigar, conquistar. Isso, pelo menos, é o que eu entendo com as falas, com as entrevistas dele. Então, acho que como é que ele vai se desfazer, na minha opinião, o melhor jogador do Cruzeiro. Mas esse algo é o quê? Brasileiro, né? Algo é o brasileiro. Aí eu já não... Eu acho que, assim... É porque tem uma coisa que hoje funciona muito, né, mas para elenco, nesse exercício de convencimento é o Super Mundial, né? Exato. Mas para elenco, o Cruzeiro, para conquistar o brasileiro, eu acho que assim, o elenco ainda é um pouco abaixo. Digo peças de reposição. Pensando em Copas, jogos eliminatórios, jogos de ida e volta, enfim, o Cruzeiro, na minha opinião, montando o elenco. Se confirmar o Gabriel, já anunciou o Dudu, está especulado o Eduardo também, não sei se já assinou, mas estava apalavrado de acordo com o Alexandre Matos. Vai montando um elenco ali para tentar ganhar alguma coisa, brigar por alguma coisa. Eu duvido muito que por esses valores aí, basicamente ele são 12 milhões, né? 80 milhões de euros, reais, né? Exatamente. O Pedrinho Lourenço venda o Matheus Pereira. Se chegar uma de 25, 30, aí não tem como. Eu acho que até 20. O jogador já não é novo, né? Já não tem uma possível revenda para fora, pode ser que aconteça. Mas por esses valores aí eu não acredito, pensando também pelo que eu falei. O Pedrinho está montando um elenco, na minha opinião, para conquistar algo em 25. E não para se desfazer de um jogador como o Matheus Pereira e reforçar o possível rival na briga por um título. O Losetti vai nessa também. Eu acho que a história do Super Mundial, essas chegadas com uma folha altíssima do Cruzeiro, né, que já falou em fechar em 20 milhões. Eu não sei como essa conta vai fechar, porque a gente está falando de Dudu já, pode a qualquer momento falar de Gabigol, Cássio. Quem está lá, eu imagino que também é onde chove e respinga, né? Quem está lá também, ó. Também estou aqui e fiz muito esse ano. Como é que vai ficar o meu aí? Não, mas eu tenho mais dificuldade entre os clubes envolvidos nessa negociação, que pode acontecer ou não, pode se concretizar ou não, mas aparentemente vai haver uma negociação, né? Uma proposta, aí uma recusa, um aceite, enfim. Eu tenho mais dificuldade de entender o Cruzeiro, porque o Palmeiras ele já apesar da mudança de postura, de ser mais agressivo no mercado, ele já tem uma linha adotada nos últimos anos que a gente consegue entender, ou pelo menos supor, até os motivos da mudança de postura.
Quando a gente vê que o Palmeiras foi eliminado nas Copas pelos 2 campeões, mas na visão talvez do palmeirense não conseguiu competir de igual para igual com o Flamengo e com o Botafogo nas Copas. No campeonato perdeu 6 pontos para o Botafogo e não venceu nenhum dos 5 primeiros colocados, dos outros 4 primeiros colocados, ou seja, é um time que nos confrontos diretos deixou a desejar. Quando olha para a sua base, que continua sendo a melhor do país e acho que vai ser por algum tempo ainda, mas não tem nenhum garoto do nível de Endrick e Estevão prestes a entrar no time, porque os últimos 2 grandes jogadores especiais do Palmeiras e mais decisivos nas temporadas foram 2 garotos que vieram da sua base. Claro que tem uma série de outros grandes jogadores, Veiga, Gustavo Gomes, mas os mais decisivos foram o Endrick e o Estevão. Então o Palmeiras a gente consegue entender. O Cruzeiro, para mim, ainda é uma contradição, porque ele contratou um treinador que tem um trabalho muito autoral, de montagem de time, uma coisa muito artesanal, que não teve um bom ano em 2023, em 24, mas que foi campeão da Libertadores em 23, que chegou a treinar a seleção brasileira num esquema bizarro, mas chegou. Mas é um projeto muito mais apoiado, para mim, por enquanto, nas características dos seus gestores, que são dinheiro pensando no dono e contratação pensando no homem do futebol, que é o Alexandre Matos. Um se apoia no dinheiro, que é o Pedrinho. O outro, na sua história de contratar, que é o Matos. Eu vejo pouca ideia de montagem de equipe. Quando eu vejo os nomes que o Cruzeiro já tem, aqueles que estão chegando ou que estão sendo negociados, especulados, eu tenho mais dificuldade de imaginar um projeto de futebol, de ideia de jogo, apesar de ter um treinador que é especialista nisso. Então, o Cruzeiro ainda não consegui decifrar. Por isso que eu tenho dificuldade, em saber se eles têm interesse em liberar o Matheus. Eu não teria. Para mim, é o melhor jogador do time e foi, no primeiro turno do campeonato, o melhor meio-campista do campeonato. Depois ele caiu junto com todo o time. Convocado, né, inclusive. Convocado merecidamente. E também tenho dificuldade de falar em valor, porque eu acho que o mercado brasileiro está se redescobrindo em relação a valores. Né, com a capacidade financeira de clubes como Botafogo, Palmeiras, as novas SAFs, o Bahia, clubes de organização, Flamengo, já há algum tempo. Pode-se oferecer mais, pode-se pedir mais. Eu tenho dificuldade de me encontrar nesse redesenho assim, do mercado financeiro do futebol brasileiro. Mas o Palmeiras certamente vai ser um time forte, como vem sendo, independentemente desses jogadores chegarem ou não. Acho que tem questões em relação a todos eles, mas vai ser um time fortíssimo. E para mim, PC, a gente brincou com o sarrafo aqui durante toda essa semana. Quem está subindo esse sarrafo aí, neste caso especificamente do Palmeiras, é o Botafogo. Na verdade, olá, Mari, Ramon, Losetti, quem nos acompanha, tem uma questão muito interessante. A agressividade do Palmeiras no mercado, e não é uma agressividade irresponsável, o Palmeiras faz isso porque tem dinheiro em caixa, diferentemente de outros clubes que são agressivos, mas financeiramente não estão tão saudáveis assim. O Palmeiras não, o Palmeiras é um clube financeiramente saudável. Ela tem uma mensagem, penso eu, que é a seguinte: o Palmeiras está sentado numa prateleira da qual ele não vai sair. E nessa prateleira, a etiqueta que está escrita ali é assim: ambição. Conquistar títulos é uma coisa circunstancial. Disputar os títulos é algo que esse movimento que o Palmeiras faz no mercado, ele quer que seja permanente. Quando você fala assim, poxa, o Palmeiras não chegou nem sequer à semifinal da Copa do Brasil, nem sequer à semifinal da Libertadores. Mas ele foi eliminado pelos futuros campeões das duas competições. Ele foi eliminado pelo Flamengo e foi eliminado pelo Botafogo. O Palmeiras é um clube onde os abalos sísmicos não são percebidos externamente. Passasse outro clube pelo que passou o Palmeiras, ou seja, ser eliminado em casa pelo Flamengo, ser eliminado em casa pelo Botafogo, e externamente aquilo seria tratado como o Abel está ameaçado, a política interna já gerou uma crise. E a palavra crise, tão grata à maioria de nós da imprensa, seria logo aplicada ao Palmeiras. O Palmeiras já chegou a um estágio em que situações como essa acontecem e você não grava lá a palavra crise. Teve um muro pichado? Teve. Provavelmente são os de sempre. Ali, 6, 10, que vão lá pichar o muro, que o dono da loja de tinta até já conhece. Já chega e fala assim, o que é? Eu não, faça um desconto, eu sei que você vai fazer isso ao longo do ano, então a gente faz aqui um pacote. Fazia tempo que eles não faziam isso, não dá comprar tinta. E aí, quando ele tem essa agressividade, o grande clube
o clube que está mais movimentando o mercado nesse final de 2024 é o Palmeiras. O Flamengo está caladinho, o Botafogo está caladinho, os outros estão caladinhos. E o Palmeiras está indo porque o Palmeiras quer marcar um território. Ele já está dizendo o seguinte, 2025, se em 2024 nós tínhamos um elenco competitivo, ambicioso, que entrava em campo para disputar títulos, em 2025 vai ser mais competitivo, mais ambicioso.